A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje 18 de março de 2022. Olha, se ontem foi São Patrício, a grande janela da Irlanda, e do céu, hoje outra grande janela, agora uma janela de Jerusalém e para o céu. Estamos falando de São Cirilo de Jerusalém, doutor da igreja, príncipe dos catequistas. Vamos ao relato da sua patrologia. Ele é do ano 315 ao ano 386, também do século III, né? São Patrício, século III para o século IV. São Cirilo de Jerusalém nasceu por volta do ano 315, olha só, quando o imperador Constantino tira a igreja das catacumbas, o Papa era São Melquiades, Papa número 32 no governo da igreja. Em 315, Jerusalém, em seus arredores, pouco se sabe sobre a sua infância e juventude, além de que ele cresceu num lar cristão, com uma vida financeira confortável, e que recebeu uma sólida formação nas Sagradas Escrituras e em matérias humanísticas. Ordenado sacerdote em 345, aos 30 anos, ele foi sagrado bispo de Jerusalém com apenas 3 anos mais tarde, em 348. São Cirilo de Jerusalém viveu numa época em que a Igreja do Oriente estava envolvida em muitas controvérsias, especialmente por conta da heresia do arianismo, que basicamente negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai. Ou seja, segundo os arianos, Jesus seria o Filho de Deus, mas não o próprio Deus. São Cirilo deixou para a tradição da igreja diversos escritos, e ricos, hein? Mas os mais famosos deles são as suas 24 catequeses, que estão entre os mais preciosos tesouros da antiguidade cristã. Suas catequeses foram escritas como parte da preparação dos catecúmenos para o santo batismo, ou seja, o batismo de adultos. Muito bem. Inclui uma introdução, 18 catequeses aplicadas durante a quaresma e 5 catequeses mistagógicas que foram ministradas durante a semana de Páscoa para aqueles mesmos que receberam o batismo. As catequeses são marcadas pelo rigor em relação à doutrina e pela grande habilidade de São Cirilo em explicar conceitos complexos de forma simples e direta. O título exemplificativo, como ele explica o significado da proclamação. Corações ao alto, na quinta catequese, mistagógica. Verdadeiramente, nessa hora muito tremenda, é precioso ter o coração alto, junto a de Deus, e não embaixo na terra, nas coisas terrenas. Com autoridade, pois o sacerdote ordena que nesta hora se abandonem todas as preocupações da vida e os cuidados domésticos, e que se tenha o coração no céu junto a Deus benevolente. Escreveu São Cirilo. A vida de São Cirilo não se resumiu às suas brilhantes catequeses. Foi também marcada por polêmicas e perseguições, justamente por causa do arianismo.
Acácio, um bispo muito influente na época, simpatizante do arianismo, teria nomeado São Cirilo bispo de Jerusalém, imaginando que fosse tê-lo como aliado na defesa da heresia. Vejam, meus irmãos, que não só é hoje a teologia da libertação, não. É a heresia que tem dentro da igreja, né? Olha aí, ó. Um bispo que colocou ele em Jerusalém, pensando que ele ia pregar lá a teologia da libertação. Ou o arianismo. Olha aí que coisa. Pois é. As heresias sempre no coração de alguns membros consagrados da igreja. Pois é. Vamos lá. Mantendo-se fiel à sã doutrina, São Cirilo foi perseguido e acabou enfrentando por 3 vezes o exílio. E em 357, conforme disposto por um sínodo em Jerusalém, em 360, por obra direta de Acácio, em 367, o mais logo exílio, que durou 11 anos, por obra direta do imperador Valente, que também era ariano. Com a morte do imperador em 378, São Cirilo pôde finalmente voltar para a sua sede episcopal em ânimo definitivo, tendo participado em 381 do Concílio Ecumênico de Constantinopla, onde foi firmado o símbolo niceno-constantinopolitano. Em 386, provavelmente no dia 18 de março, São Cirilo morreu aos 71 anos de idade, em meio a muitas acusações de heresia. São Cirilo permaneceu fiel à Igreja de Cristo, foi paciente nas perseguições e na sua ortodoxia. Foi reconhecido a tal ponto que em 1882 o Papa Leão XIII o proclamou doutor da Igreja. Além disso, 2 importantes constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium e a Dei Verbum, foram inspiradas em seus escritos. O Dei Verbum já leio todo tive a graça de ler. Tem numa Bíblia aqui. São Cirilo de Jerusalém ajuda até hoje cristãos de todo o mundo a mergulhar no mistério da fé, como também expressou o Papa Bento XVI. O mistério que se deve desvendar é o desígnio de Deus, que se realiza através das ações salvíficas de Cristo na Igreja. Por sua vez, a dimensão mistagógica está acompanhada pelos dos símbolos que expressam a vivência espiritual que eles fazem explodir. Assim, a catequese de Cirilo, com base nas 3 componentes descritas, doutrinal, moral e, por fim, mistagógica, resulta numa catequese global no espírito. A dimensão mistagógica atua como síntese das 2 primeiras, orientando-as para a celebração sacramental no qual se realiza a salvação do homem todo. Trata-se, em definitivo, de uma catequese integral que, envolvendo o corpo, alma e espírito, permanece emblemática também para a formação catequética dos cristãos de hoje. Olhando para a vida de São Cirilo, encanta-nos que o Espírito Santo pode realizar na vida de quem se abre a essa graça de Deus e ao lado de um precioso dom. São Cirilo, doutor da Igreja, rogai por nós. Meus queridos amados irmãos e irmãs, veja, né, esse que é filho dos pais da Igreja, né? São Cirilo, São Jerônimo, não é? Os considerados netos dos apóstolos, digamos assim,
que vieram ali dos santos padres, os pais da igreja, que foram eles São Clemente, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, tantos outros, né, considerados pais da Santa Mãe Igreja. Que pela intercessão dessa grande estrela e janela do céu, as bênçãos do Cristo Rei desçam sempre sobre a tua casa, sobre a tua família. Só você que é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe, não é? Para que a graça, essa graça, muitos outros que não conhecem possam beber. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre verde.